Fala, povo de Deus, a paz de Jesus, seja bem-vindo ao canal Estudo de Teologia. Eu sou Sérgio Matias e é uma alegria imensa te encontrar aqui. Nós estamos vivendo o tempo litúrgico de Pentecostes, né? Uma graça muito grande. Celebramos a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos de Maria no cenáculo e dali nasce a igreja, não é? Mas nós precisamos meditar a respeito do que é o Pentecostes, não é? Porque eles estavam ali reunidos naquele dia celebrando a festa de Pentecostes. Para nós, Pentecostes é a vinda do Espírito Santo. Mas o que era a festa de Pentecostes para aqueles homens daquele tempo? E é isso que eu quero meditar com vocês nesta aula de hoje. Logo depois da vinheta, nós temos novidade. Confira aí. Para iniciarmos essa aula, eu quero fazer um convite a você. Nós dispomos na nossa plataforma de ensino diversos módulos para que você possa fazer uma formação católica de forma clássica, né? Você pode estudar escatologia, a teologia dos sacramentos, você pode estudar Bíblia, patrística. Nós temos diversos cursos modulares lá por um precinho pequenininho que cabe no teu bolso e você faz de acordo com o teu tempo, utilizando o seu celular, o tablet ou o computador. Com qualquer dispositivo você pode conectar na nossa plataforma. Acesse estudeteologia.com.br e dê uma olhada nos cursos que nós temos lá para te oferecer, tá bom? Bom, o assunto aqui é Pentecostes, né? E o que é Pentecostes? Bom, Pentecostes é o nome grego de uma das três principais festas de Israel, chamada no Antigo Testamento de Festa das Semanas, não é? É uma festa tradicional do povo de Israel. E também foi numa dessas celebrações, no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo foi derramado, conforme Jesus havia prometido nas Escrituras, né? Marcando o início e também a expansão da igreja com a pregação do Evangelho em todo o mundo, né? Primeira coisa, o que é Pentecostes? Né? Pentecostes deriva de um termo grego, pentecosté, né, que significa quinquagésimo, né, que é uma referência ao 50º dia depois da Páscoa, mais especificamente ao dia depois da oferta de manjares durante a festa dos pães ázimos. Né? Depois da festa dos pães ázimos, tem a oferta dos manjares e 50 dias após, né, esse dia subsequente, nós temos ali para o povo judeu, para o povo israelita, a festa de Pentecostes. E como o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, né, com exceção de pequenos trechos que foram escritos ali em aramaico, essa palavra aparece na Bíblia em apenas 3 referências no Novo Testamento. Em Atos 2, versículo 1, não é? Chegado o dia da festa de Pentecostes, né? Depois em Atos 20, versículo 16 e 1 Coríntios 16, versículo 8. Então são poucas referências, não é? A palavra Pentecostes, porque Pentecostes é uma palavra grega, e como o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e alguns trechos em aramaico, essa palavra ela não aparece no Antigo Testamento. Isso aqui é muito importante nós sabermos, né? Então, o que é verdadeiramente o Pentecostes no Antigo Testamento, uma vez que essa palavra ela não aparece nos escritos do Antigo Testamento? Né? Bom, existem várias referências, não é? Tanto diretas como indiretas, ao Festival de Pentecostes no Antigo Testamento. No livro do Êxodo, no livro do Levítico, no livro do Números, no livro do Deuteronômio, não é? Aparece nesses textos antigos, não é? Do Antigo Testamento, a festa de Pentecostes com outros nomes, não é? Como festa das semanas, né? Por exemplo, a referência do livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 22,
a festa das primícias, não é? Como aparece em Deuteronômio 16:10 e Crônicas 8:13, ou festa das colheitas, ou festa da colheita, não é? Em Êxodo 23:16, referindo-se à colheita de grãos, não é? Ou especificamente dia das primícias, referindo às primícias de uma colheita. Isso aparece no livro dos Números, capítulo 28, versículo 26. Então veja, no Antigo Testamento, a Bíblia não afirma claramente o significado histórico da festa de Pentecostes, mas ela fala sobre festa da colheita e dia das primícias, não é? E isso é algo muito significativo para nós entendermos essa grande festividade, onde os judeus apresentavam a Deus os primeiros frutos da colheita de trigo. Depois, se você tiver um tempinho, toma a escritura, dá uma olhada no livro de Números, capítulo 28, versículo 26, que isso é descrito com precisão, não é? Então, essa festa era entendida como uma santa convocação, de modo que no dia de Pentecostes, nenhum trabalho servil poderia ser executado. Né? O livro do Levítico, no capítulo 23, a partir do versículo 21, ele cita isso com muita clareza. Então, nesses dias da festa de Pentecostes, ou neste dia específico da festa, 2 pães assados deveriam ser trazidos das casas dos judeus, juntamente com as ofertas de sacrifício animal, não é? Que era para expiação dos pecados, e a oferta pacífica, que era a oferta das primícias, da colheita, dos grãos, dos frutos, etc. e tal. Era um dia assim de imensa alegria, não é? Porque ali, naquele dia, o povo judeu expressava gratidão a Deus pela providência da colheita. E isso servia também como memorial, como um lembrete do livramento da escravidão no Egito. Não é? Então, mais tarde, né, o Pentecostes passou a ser considerado, por conta disso, não é? Passou a ser considerado pelo povo judeu como o aniversário da transmissão da lei a Moisés lá no Sinai. Né? Eles calculavam, não é? Com base ali nos escritos sagrados, por exemplo, Êxodo 19, versículo 1, não é? Diz que esse evento da transmissão da lei a Moisés, ele ocorreu no 50º dia depois da saída do Egito, depois do Êxodo. Então, esse entendimento do povo judeu acaba transformando, não é? A festa das colheitas, a festa das primícias, o Pentecostes, né, em grego, nessa grande festa tradicional que perpassam ali, então, os séculos, chegando nos tempos de Cristo Jesus. Né? Chegando em Cristo Jesus, então, como é o Pentecostes no Novo Testamento? Né? Veja, no Novo Testamento, o Pentecostes está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 13. Né? E como era de costume, os discípulos, juntamente com Maria Santíssima, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, estavam reunidos para a celebração do Pentecostes judaico. Né? Assim como Jesus morreu e ressuscitou durante a Páscoa judaica, trazendo um novo sentido à Páscoa, os discípulos e Maria Santíssima estão reunidos para celebrar ali a festa judaica de Pentecostes, não é? E acontece que, não é? De acordo com o relato bíblico, durante a celebração da festa, muita gente estava ali, não é? Reunido naquela cidade, naquele lugar, de várias partes das terras do mundo conhecido estavam ali para celebrar Pentecostes, não é? Houve-se um estrondoso ruído, como afirma a leitura de Lucas, né, dos Atos dos Apóstolos. Né? Como se soprasse no lugar que os discípulos estavam com Nossa Senhora um vento impetuoso muito forte.
Então, esse vento soprou e apareceram como línguas de fogo, né? Que repousaram ou pousaram sobre os apóstolos. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em diversas línguas, né? Que coisa maravilhosa. Veja, Pentecostes é a coroação da Páscoa de Cristo, né? Assim como a festa de Pentecostes para os judeus era a coroação da transmissão da lei divina a Moisés, para nós, não é, cristãos, para o novo povo de Deus, Pentecostes é a coroação da Páscoa de Cristo. No dia de Pentecostes acontece a planificação da Páscoa, pois aquilo que Jesus havia prometido acontece, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, né? Que manifesta então a riqueza da nova vida em Cristo Jesus ressuscitado. E manifesta essa vida no coração, não é? E na missão de cada um dos discípulos que ali estavam reunidos, né? É muito interessante que no relato, não é, nós podemos ver, não é, a descrição desse fato grandioso, não é, desse grandioso evento, dessa manifestação divina na vida dos discípulos, não é? Atenágoras, o grande patriarca ortodoxo, né, que faleceu em 1972, ele afirmava que sem o Espírito Santo, né, Deus está distante. O Cristo permanece no passado. O Evangelho é simplesmente uma letra morta, não é? E a igreja é uma simples organização. A autoridade, não é? É simplesmente um poder humano. A missão que Cristo nos deixou é simplesmente uma propaganda. E o culto é algo arcaico que nem deve existir. A ação e a vida moral, não é? Na verdade, uma ação e uma vida de escravos. Né? Então, sem a vinda do Espírito, não há sentido nas coisas. Né? O Espírito traz presente Cristo ressuscitado à sua igreja e lhe garante a vida e a eficácia, o poder na missão. Não é? Então, veja, dada a importância de Pentecostes na vida da igreja, a celebração no domingo de Pentecostes, normalmente ela se inicia com uma grande vigília, não é? Conforme as tradições da igreja do Oriente e algumas do Ocidente, ainda no sábado à noite. Não é? Todos se preparam para a vinda do Espírito Santo, que comunica seus dons à igreja, naquele momento a igreja nascente, e agora a igreja que caminha sobre essa terra. Não é? Então, Pentecostes, para nós, é a celebração da efusão do Espírito Santo. Não é? Os sinais externos descritos no livro de Lucas, não é? Nos Atos dos Apóstolos, são uma confirmação da descida do Espírito na vida daqueles que ali estavam. Não é? Outrora, como a manifestação de Jesus, não é? Da nuvem que desceu sobre Jesus no momento da transfiguração e dizia: "Este é o meu filho amado, ouvi-o", ou ainda no batismo, não é? Realizado por João, em que do céu apareceu, veio uma voz, né? Deus se manifesta, o Espírito se manifesta na forma corpórea de uma pomba, e uma voz vem do céu dizendo: "Esse é o meu filho amado, em que põe todo o meu apreço", né? Vem agora ruídos do céu, não é? Um vento forte, chamas de fogo, não é? Veja, para nós, o Pentecostes marca o nascimento da igreja, não é? E sua vocação para uma missão universal. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece àqueles que nascem do Espírito. É o que diz Jesus a Nicodemos. Não é? Então, para nós, Pentecostes é o nascimento da igreja. Nós celebramos o nascimento da igreja e a
vocação universal a que nós somos chamados. Né? Veja, então, diante disso, qual é o sentido do Pentecostes? Né? Para nós entendermos o verdadeiro sentido da solenidade de Pentecostes, nós precisamos, é claro, partir do texto bíblico que nos apresenta essa narração. Quando chegou o dia de Pentecostes, não é? Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, junto com Maria e outras mulheres. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa que eles se encontravam. E aí e aí o escritor São Lucas continua dizendo: então apareceram como línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém, continua dizendo São Lucas, não é? Judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniam-se diante do lugar, não é? Uma grandiosa multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Né? Todos se reuniram. Né? Então, veja, essa passagem de Atos 2, do 1 ao 6, ou completa 2, do 1 ao 13, não é? Ela apresenta um novo curso da obra de Deus, não é? Que é fundamentada na ressurreição de Cristo. A obra que envolve, não é, o homem, a história e toda a criação. Não é? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 731, ele diz que no dia de Pentecostes, não é, aqui falando das 7 semanas pascais, né, o 50º dia, a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo, nos diz o Catecismo, que se manifestou, se deu e se comunicou como pessoa divina, não é? Da plenitude do Espírito, não é? Da sua plenitude, Cristo derrama a profusão do Espírito Santo sobre os seus discípulos. Não é? Então veja, nessa celebração, nós somos convidados e enviados para professar ao mundo a presença do Espírito Santo e invocarmos a efusão do Espírito para que renove toda a face da terra e haja com a mesma intensidade dos acontecimentos daquele dia lá com os discípulos narrados dos Atos dos Apóstolos, sobre todos nós, não é? Sobre todos os povos, sobre todas as nações. Não é? Por essa razão, nós precisamos entender o significado, não é, que a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem para nós. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 691, diz que o termo Espírito traduz, não é, o termo hebraico ruá, que na primeira acepção, não é, significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, que é o Espírito Divino. E o Catecismo continua: por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comuns às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Mas juntando esses 2 termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os outros empregos do termo Espírito e Santo. A solenidade de Pentecostes, meus queridos, é um fato marcante para toda a igreja, para os povos, pois nela tem início a ação evangelizadora, para que todas as nações e línguas tenham acesso ao Evangelho e à salvação mediante o poder do Espírito Santo de Deus. E para concluir, não é, o Papa Emérito Bento XVI fala sobre esse processo de reunificação dos povos a partir de Pentecostes. Né? Em uma homilia na solenidade de Pentecostes em maio de 2010,
ele diz o seguinte: tem início um processo de reunificação entre as partes da família humana, que estão divididas e dispersas. As pessoas, muitas vezes, reduzidas a indivíduo em competição e em conflito entre si, que são alcançadas pelo Espírito Santo, abrem-se à experiência da comunhão, que podem empenhá-las a ponto de fazer um novo, organismo, um novo sujeito, que é a igreja. Este é o efeito da obra de Deus e a obra do Espírito, a unidade. Por isso a unidade é o sinal de reconhecimento. O cartão de visita, diz o Papa, da igreja, no curso da sua história universal. Desde o início do dia de Pentecostes, a igreja fala todas as línguas. E continua, a igreja universal a igreja universal precede as igrejas particulares, as quais devem se conformar sempre com ela, segundo o critério de unidade na universalidade. A igreja nunca permanece prisioneira de confins políticos, raciais ou culturais. Olha só, a igreja nunca permanece prisioneira de confins políticos, raciais ou culturais e não pode se confundir com os estados, nem sequer com as federações de estados, porque a sua unidade é de outro tipo e aspira a atravessar todas as fronteiras humanas. Irmãos, nós temos necessidade do Espírito Santo Paráclito no nosso tempo. Por isso nós devemos rezar, pedindo o Espírito Santo no nosso meio. Nós temos que rezar todos os dias, vem Espírito Santo, Vem Santo Espírito, sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família, sobre a nossa vizinhança, sobre a nossa rua, o bairro. Nós temos que pedir o Espírito Santo em todos os momentos, Qualquer decisão que formos tomar, peçamos o Espírito Santo sobre a nossa vida, para que, então, possamos fazer a obra acertadamente, conforme Deus nos inspira, tá certo? É isso, meus queridos, uma pequena partilha sobre esse tempo que estamos vivendo, sobre Pentecostes e a pessoa do Espírito Santo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like, hein? Não esqueça, Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nas suas redes sociais, Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative aí o sininho para receber as notificações todas as vezes que nós postarmos um novo programa, tá bom? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida neste dia, em nome de Jesus. Até mais.